Olá! Você sabia que muitas vezes você toma decisões que podem não ser as melhores para você simplesmente porque o seu cérebro te engana? Observe essa figura que aparece na tela. Todas as bolinhas dessa imagem são brancas. Apesar de eu estar falando isso, você de repente continua vendo algumas parecendo serem pretas, mas não importa o que você faça, todas elas são brancas e você continua vendo algumas em preto. Isso é o seu cérebro enganando você. Trata-se do que comumente a gente chama de ilusão de ótica. Também tem o teste da cor. Observe agora essa outra imagem que possui dois quadrados cinzas. Provavelmente você deve estar com a impressão de que o quadrado interno da esquerda é um tom de cinza mais claro e o quadrado interno da direita é um tom de cinza mais escuro. Mas a verdade é que ambos possuem exatamente a mesma cor. O que muda é apenas a cor da borda, onde uma é cinza escura e a outra é verde. Mas os quadrados internos possuem exatamente o mesmo tom de cinza. Isso, mais uma vez, é o seu cérebro tentando enganar você. Você já ouviu falar da PNL, ou Programação Neurolinguística? Então, apesar de ser uma técnica desenvolvida no início da década de 70, que serve para otimizar os processos comportamentais das pessoas, inclusive permitindo reprogramar o nosso cérebro e de repente aumentar a nossa capacidade, muita gente nunca ouviu falar e outras que ouviram falar de repente não sabem o que significa. Então, inicialmente, é importante você saber que a PNL nada mais é do que um processo educacional sobre como você pode usar melhor o seu cérebro no dia a dia. Muitas pessoas acham que a PNL tem a ver com pensamento positivo, que PNL é falar positivamente, né? Que você não pode mais falar não, que deve sempre falar positivamente, tipo, agora só vou ficar fazendo afirmações positivas, né? Ou então, a minha vida sob todos os aspectos está cada dia melhor, eu estou cada vez melhor e etc. Pessoal, isso não é PNL. Isso pode ser chamado de afirmação positiva, pensamento positivo, sei lá. Mas PNL é muito mais do que isso. Os criadores da programação neurolinguística foram Richard Bandler e John Grinder. O John Grinder, quando as pessoas começaram a se interessar por esse assunto, ele acabou sendo convidado para dar uma palestra sobre PNL em uma convenção lá na Califórnia. Essa foi considerada uma das palestras mais breves de todos os tempos. Ele subiu no palco, né, para iniciar a palestra, agradeceu a presença do público e disse: Programação neurolinguística, escolhas. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Alguém aí tem alguma pergunta? E aí as pessoas ficaram se olhando, né? Uma pessoa olhando para outra, ficaram se olhando sem entender nada durante um determinado tempo. Até que de repente elas começaram a perguntar: mas por que escolhas? Será que a gente sempre tem escolha? Será que a gente sempre consegue ser e fazer aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente quer fazer? Será que a gente sempre consegue sentir como a gente gostaria, né? Como a gente quer sentir? Se comportar exatamente como a gente quer se comportar? Reflita um pouco, né? Vamos pensar. Será que a gente é exatamente da forma como a gente gostaria de ser? Será que a gente sempre faz exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer? Bom, imagino eu que se fosse assim, todos nós seríamos um mega ultra blaster, mega power, certo? Porque, cara, a gente ia ser no mínimo lá super homem e super mulheres. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a gente age como pode e não exatamente como a gente gostaria. A maioria de nós age conforme aprendeu, né? Age conforme os aprendizados antigos que foram instalados na gente, desde que a gente ainda estava lá no útero das nossas mães. São padrões comportamentais, emocionais, né? A gente tem lá um monte de sistemas, como se fosse, por exemplo, programas de computador. E esses programas eles estão lá rodando no nosso cérebro até hoje. De repente a gente gostaria de mudar algumas linhas de comando, né? E não consegue. As coisas elas vão se repetindo, sempre naquele mesmo padrão.
Então é importante entender como é que a mente produz esses padrões, né? Como que a mente produz esses comportamentos e como que a gente pode alterar alguns deles. Assistindo esse curso de PNL que eu estou produzindo aqui, você vai conseguir compreender um pouco melhor tudo isso. Então a programação neurolinguística, apesar de ser uma expressão considerada de repente um tanto obscura, né, por algumas pessoas, na verdade ela compreende 3 ideias que são simples. O termo programação, que significa exatamente isso: programar, inserir um conjunto de instruções. Ou seja, programação, ela se refere à maneira como a gente organiza as nossas ideias e organiza as nossas ações para tentar produzir resultados. Bom, a parte neuro, né? O neuro da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os comportamentos eles nascem de processos neurológicos. Por exemplo, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Ou seja, a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos. Isso significa o quê? Isso significa que a gente compreende a informação e depois age. Ou seja, a nossa neurologia inclui não somente os processos mentais que são invisíveis, mas também as reações fisiológicas. E a parte linguística do título PNL indica que a gente usa a linguagem para ordenar os nossos pensamentos e também os nossos comportamentos, né? E da mesma forma utiliza para se comunicar com os outros. Assim, né, dessa forma, a PNL ela trata da estrutura da experiência humana subjetiva, de como a gente organiza aquilo que vê, aquilo que escuta, que prova, aquilo que a gente sente, né, sempre através dos nossos sentidos. A PNL também examina a forma como a gente descreve isso, através da linguagem, através da nossa ação, né, a forma com que a gente age, seja intencionalmente ou não, sempre no objetivo de produzir algum resultado. Talvez algumas coisas ainda que eu falei até agora, elas de repente pareçam meio complexas, ou talvez até desnecessárias, né, para algumas pessoas. Mas antes de começar a ensinar efetivamente as técnicas da PNL, é importante saber o que é programação neurolinguística, até para aumentar de repente a sua vontade de aprender. Então, segundo o Richard Bandler, que eu comentei lá, né, que eu citei anteriormente, que foi um dos criadores da PNL, a programação neurolinguística é o estudo da estrutura, da experiência subjetiva do ser humano. É o que pode ser feito com essa estrutura subjetiva, né? Então esse conceito ele é baseado num conceito de que todo comportamento tem uma estrutura. E se você imagina que todo comportamento tem uma estrutura, a gente precisa que essa estrutura seja descoberta, ela possa ser modelada, ela possa ser mudada, ou seja, que essa estrutura possa ser reprogramada. Então uma outra forma mais simplificada de repente de explicar isso seria o seguinte: dizer que a PNL é o estudo de como a gente representa a realidade na nossa mente e de como a gente pode perceber, como a gente pode descobrir e como a gente pode alterar essa representação para poder atingir os resultados desejados, ou ainda para potencializar a sua capacidade. Assim, eu gostaria de enfatizar que a PNL é uma ferramenta educacional e não uma forma de terapia. Durante esse curso, eu vou ensinar para você coisas sobre como o seu cérebro funciona e como você pode utilizar essas informações para conseguir mudar. Para concluir esse vídeo de introdução ao curso da PNL, eu quero dizer que eu realmente espero e desejo que, conhecendo a definição, cada vez mais pessoas possam saber como é que o nosso sistema neurológico, né, ou neuro, representa a nossa realidade. Que cada vez, de repente, mais pessoas possam aprender a utilizar isso através da linguagem, que a gente chama de linguística, e da comunicação não verbal também, ajudando dessa forma o maior número de pessoas possível a organizar o seu cérebro para atingir metas específicas, fazer uma programação. Meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Seja Brilhante do YouTube, porque assim você vai ficar sabendo sempre em primeira mão quando eu publicar um novo vídeo sobre esse ou qualquer outro assunto. Deixe também os seus comentários e a sua opinião.
Clique em gostei se você gostou, clique em não gostei se você não gostou, porque realmente a sua opinião é muito importante e eu costumo ler todos os comentários. Isso me ajuda a saber se aquele conteúdo que eu estou produzindo, se ele está ficando bom, está sendo útil ou não. No próximo vídeo do curso, você vai aprender a base das técnicas que vão ser utilizadas na PNL. Então, se você continua interessado, e quer realmente aprender PNL e quer se tornar uma pessoa brilhante, não deixe de assistir o próximo vídeo. Conceitos básicos da PNL.